Boa tarde, queridos companheiros. Cá nos encontramos para mais uma semana de trabalho, mais uma semana de partilhas, de reflexões e começamos hoje, como já vai sendo hábito, com o tema da saúde mental, portanto, reflexões sobre a saúde mental na ótica espírita. Como é que nós, espíritas, abordamos estes temas? Nós já vamos na nossa sexta reflexão e, portanto, já nos vamos habituando a estas questões, não é? De que tudo o que plasma na nossa mente tem reflexo do espírito e as doenças psicossomáticas não são diferentes. Então, eu convido a todos para relaxarem nas suas cadeiras, tranquilizarem a mente, deixarem que a leveza, a harmonia e a paz do amado Mestre Jesus, dos nossos amigos espirituais e da paz maior e universal do nosso querido Pai Maior nos envolvam, nos orientem e nos guiem. E para facilitarmos esses processos, vamos respirar lenta, calma, mas profundamente, inspirando luz divina e expirando tudo aquilo que não nos faz falta. Inspiramos luz divina e expiramos aquilo que não é nosso, aquilo que não nos faz falta, que só atrapalha as nossas células, os nossos órgãos, a nossa mente. Inspiramos e expiramos. E assim, amado Mestre Jesus, nesta tranquilidade que sentimos no momento, elevamos o nosso pensamento até Ti. Abrimos os braços para nos aconchegarmos no Teu regaço, como crianças espirituais que de facto somos, a pedir uma força, um ânimo, um sorriso bondoso e eterno, que nos dê a energia necessária para continuarmos a nossa caminhada em mais uma semana que se inicia. Amado Mestre Jesus, só temos a agradecer tudo aquilo que nos dás, a agradecer as oportunidades maravilhosas que surgem no nosso caminho, a agradecer até aquilo que nós às vezes nem sabemos, que nos é oferecido, que é derramado sobre nós e que nós aceitamos com muita alegria. Amado Mestre Jesus, vos pedimos por todos nós neste planeta Terra, todos aqueles que neste momento estão a dedicar-se aos estudos, às reflexões, aos aprofundamentos das leis maiores e divinas, cósmicas e universais de amor, de paz, de fraternidade. Amado Mestre Jesus, te pedimos a permissão para iniciarmos agora estes estudos sobre saúde mental, sobre as doenças psicossomáticas e vos pedimos que abençoeis a todos aqueles que tornaram possível chegar até nós estes conhecimentos, que trabalham incansavelmente nos dois planos da vida, para que nós possamos ter estas pérolas de sabedoria, estes bálsamos da mente e do espírito, a amparar a nossa caminhada. E fica connosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar início a mais umas reflexões sobre as doenças psicossomáticas. E como já vai sendo hábito, às segundas-feiras, neste tema de saúde mental, nós vamos fazê-lo com base no segundo capítulo do livro Visão Espírita nas Distonias Mentais, do Dr. Jorge Andreia. E o que é que ele nos diz em relação às doenças psicossomáticas? Ele diz-nos o seguinte: os espíritos reencarnantes, carentes e necessitados de reconstrução e reequilíbrio, podem apresentar variações em seus respectivos tipos psicológicos em faixas consideradas normais ou consideradas patológicas, ou seja, doentes.
Sabemos que o nosso planeta alberga a maioria de indivíduos em processo de expiação. Em breve se elevará a fim de conquistar a faixa regenerativa. Nos tempos atuais, por serem momentos de transição, as reações kármicas se mostram mais ativas e acentuadas, porquanto mais ativa e acentuada é a exigente lei de equilíbrio da vida. É por isto que muitos de nós, neste momento, sentimos tudo com muita rapidez, com muita intensidade, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. É por isso também que muitos de nós sentem aflorar muitas situações que nós pensamos que já estavam trabalhadas e esquecidas, que já tinham sido ultrapassadas, mas que pelos vistos ainda estão dentro de muitos de nós. Esta catarse, este espiar de emoções em nós mesmos, resultante exatamente do que aqui o Dr. Jorge Andreia nos diz, a necessidade mais ativa e acentuada devido a este momento de transição por exigência da lei do equilíbrio da vida. Ou seja, nós só podemos assimilar coisas mais benéficas e melhores se nós tivermos espaço dentro de nós para elas. É tal como uma mala ou uma mochila. Nós não conseguimos meter lá coisas novas se elas estiverem cheias de coisas antigas. Nós precisamos primeiro tirar as coisas antigas para depois podermos pôr coisas novas, não é? Coisas novas que nos vão equilibrar mais a nossa vida. E diz ele, as reações kármicas tornaram-se mais bem compreendidas quando as doenças chamadas psicossomáticas foram alertadas pela ciência. Psico, da psicosfera, do nosso psiquismo, somáticas do nosso corpo. Essa compreendeu a importância das forças psíquicas refletidas no arcabouço material. Essa, a ciência. A voz geral era de que existia doenças de fundo psicogénico, isto é, doenças ligadas ao psiquismo. Como grande número de pesquisadores não admitiam a existência da alma ou do espírito, o fundo psicogénico na tela física passou a ser reflexo do inconsciente. Para nós, a região do inconsciente é parte do espírito. E nós já vimos isso quando estudámos agora no início dos estudos da saúde mental, onde é que está o inconsciente, não é? O inconsciente é um atributo também do espírito. Hoje, sabemos que grande parte das doenças estariam ligadas diretamente a um psiquismo de profundidade, ou seja, psicogénico. Por isso, foram melhor avaliadas as doenças psicossomáticas que, em última análise, teriam origem em fontes espirituais necessitadas de expurgar o acúmulo de energias aí elaboradas. A tela física, por ser nutrida pelas fontes do espírito, recordem-se daqueles círculos de potenciação que nós estudamos na primeira ou na segunda reflexão, que nos falava dos núcleos em potenciação do inconsciente passado, que tem a ver com os campos mentais, atributos do espírito, não é? Portanto, vamos lá, a tela física, por ser nutrida pelas fontes do espírito, seria um campo ideal de descarga, porquanto, neste nível, determinaria sintomas diversos em graus variados de acordo com a desenvoltura do processo em questão. Os sintomas daí resultantes, como reações kármicas, ou seja, reações-respostas de negatividade de vidas progressas ou de vida atual, peço desculpa, está aqui um erro, refletiriam dores físicas ou psicológicas por excelência, sempre aproveitadas na construção dos núcleos em potenciação, deficientes ou doentios, responsáveis diretos pelo desencadeamento das reações, ou seja, as situações kármicas que nós ainda trazemos em nós acabam por ser potenciadas para serem exteriorizadas do nosso inconsciente para o nosso consciente para poderem ser assim limpas. E elas vão
desencadear ou desenvolver reações várias. Reações essas, refletidas nas doenças psicossomáticas, são reações de vário teor, porém muito mais brandas do que as reações apresentadas pelas severas doenças mentais, embora sempre presentes no componente emocional que envolve as doenças em geral. Portanto, digamos aqui que também na questão da saúde mental, também na questão da saúde mental, ou seja, da mente expurgar ou libertar-se, digamos assim, daquilo que está a mais e que tem que ser purificado, que tem que ser libertado para que nós em espírito possamos continuar a nossa caminhada de transição, a nossa caminhada de elevação da nossa vibração, a mente vai expurgar, vai libertar todas essas emoções que traz de vidas pregressas ou até desta vida no passado, para que nós tenhamos mais pureza, e falo com mais leveza no caso das doenças psicossomáticas do que no caso de algumas doenças mentais mais graves, não é? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver exatamente com o nosso processo evolutivo, tem a ver com a fase do processo evolutivo em que nós já estamos e aquilo que temos ou não temos que libertar para dar continuidade ao nosso caminhar evolutivo. As alterações no corpo físico, por influência do campo emocional, já eram conhecidas das antigas civilizações. Afirmavam que as funções do corpo poderiam ser descontroladas pelos mecanismos da alma. Tanto assim que os antigos iniciados utilizavam medicamentos vegetais e principalmente musicoterapia, hoje em voga, e discussões filosóficas a fim de atenderem a uma verdadeira catarse. E o que é catarse? A catarse é quando nós, de supetão, digamos assim, de repente, nos identificamos com algo que estamos a ver e que provoca em nós um autêntico cocktail emocional. Ou seja, quem trouxe esta questão da catarse foi Aristóteles, já em 322, 384 a.C., foi a época em que ele viveu. E Aristóteles fez-o através do teatro grego, porque percebeu que o teatro levava as pessoas, ou a comédia, levava as pessoas a um estado de leveza, de descontração, focando-as noutras situações que permitiam que as pessoas ficassem em condições de se ligarem àquilo que estavam a ver ou àquilo que estavam a ouvir. E o que é que ele notou? Notou que aquilo que estava a ser encenado provocava em algumas pessoas reações realmente muito diferentes, mas reações libertadoras, de choro, de riso, ou seja, provocava nas pessoas emoções, provocava nas pessoas catarses, que vem a palavra que vem do grego, Aristóteles era grego, que tem origem na palavra catarsis, que é exatamente isso, é quando nós nos identificamos com alguma situação e exteriorizamos aquilo que faz sintonia em nós e libertamos, não é? Quando nós dizemos que estamos com uma catarse, não sei porque é que eu tive uma reação de riso descontrolado, não sei porque é que eu tive uma reação de choro, não houve nada ali que houve uma sintonia que permitiu que eu libertasse por identificação aquilo que estava acumulado em mim. E, portanto, vejam que já os gregos utilizavam algum tipo de musicoterapia tão em voga hoje, ou até discussões filosóficas, ou até peças teatrais de comédia ou dramas gregos, para provocarem exatamente este aliviar do peso psíquico, do peso da alma. Então, desde a escola iniciática de Alexandria, que já se pensava em existir no corpo físico uma região mais diretamente influenciada pela alma,
a glândula pineal. Este pensamento atravessou os séculos, tendo em Descartes o seu grande defensor. Estudos bem modernos pelo pesquisador francês Thibaut estão concluindo que a glândula pineal é o campo mais expressivo nos mecanismos psicológicos. O espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Missionários da Luz, dedica interessante capítulo sobre a epífise ou glândula pineal e a sua importância nos mecanismos mais expressivos do psiquismo. Ora bem, nós já estudamos bastante a glândula pineal no ano passado, mas nunca é demais porque estão sempre a aparecer novos estudos sobre esta glândula, que é muito pequenininha, do tamanho de uma ervilha, que está situada bem no centro. Se nós pudéssemos fazer uma ligação aqui do nosso chakra frontal e coronário, se nós fizéssemos uma interseção entre uma linha de interseção entre o chakra frontal e o coronário, no meio estaria uma glândula pequenininha do tamanho de uma ervilha, com o feitio de uma pinha, que tem e produz cristais de apatita e que é considerada a nossa antena cósmica e espiritual. E ela é tão importante para o nosso equilíbrio físico e para a ligação da nossa matéria ao nosso espírito, que nas jornadas deste último fim de semana ela foi falada novamente e com novos aspectos de desenvolvimento, de pesquisa e de estudo. E cada vez mais, também na área da ciência, já se está a chegar àquilo que André Luiz, em meados do século passado, nos dizia também na área da glândula pineal ou para a ciência da epífise. E, de facto, é uma situação que já vem, como estamos a ver, do tempo dos gregos. Todas as manifestações da tela física, manifestações neurovegetativas, podem dar-se diante de emoções disparadas num determinado momento da vivência do ser, ou podem desencadear sem causa aparente por terem raízes pretéritas, isto é, em vivências passadas, verdadeiras reações dos automatismos do inconsciente. No fundo, são as catarses. Quando as reações são desencadeadas no decurso da vida atual, podem ser denominadas reações aprendidas, por se associarem a situações reais e vividas, ou seja, lembradas. Nós conseguimos associar, fazer uma associação, uma relação entre a nossa reação e o que a causou. Por se associarem a situações reais e vividas. Em ambos os casos, todos esses sintomas emocionais são semelhantes, refletindo o quê? Reações físicas, taquicardia, sudorese, ou seja, excesso de transpiração, tremores, distúrbios visuais e outros, podendo chegar ao ponto de desencadear uma situação emergencial de luta ou de fuga, tudo a depender da estrutura psicológica que o ser possui. Ou seja, quanto mais estruturados nós estivermos psicologicamente, quanto mais instrução nestas áreas nós tivermos, melhor preparados estamos para nos conduzirmos a nós mesmos perante situações que podem vir de supetão, em qualquer altura, e que nós podemos racionalmente atribuir-lhe uma causa ou podemos não saber a causa e podemos ficar muito atrapalhados. E, portanto, quanto mais nós estudarmos estas matérias, quanto mais nós nos instruirmos nestas situações, mais arcabouço nós temos para enfrentar em nós mesmos situações que nos podem ocorrer na nossa vida, na nossa caminhada. As coisas ficam mais difíceis quando o quadro passa a ser consequência das desarmonias pretéritas, cujos sintomas se mostram renitentes, sem causa aparente, verdadeiras respostas reflexas e incondicionadas, ou seja, nós não identificamos o que
origina, que condiciona uma relação. E elas são reflexas incondicionadas porque nós não temos domínio sobre elas. Assim chamadas por desconhecermos os mecanismos de implantação nas raízes do próprio espírito. É de compreender-se que esses vórtices doentes do espírito levam algum tempo para serem implantados. O seu deslocamento também exigirá tempo e perseverança, ou seja, foram situações que nós repetimos várias vezes, em várias reencarnações possivelmente, que deixaram implantado, e reparem a imagem tão interessante, como um vórtice, ou seja, como uma energia plasmada, não é? Está ali um vórtice, está ali uma energia plasmada, demorou tempo a plasmar-se essa energia no nosso espírito, na nossa mente, vai demorar tempo para nós julgarmos esse vórtice também, para nos libertarmos dele, não é? Portanto, é uma questão realmente de paciência e de perseverança. Diante de sintomas dessa natureza, as respostas emergenciais na organização psíquica da zona consciente se fazem registar de modo inusitado, demonstrando anorexia ou fome excessiva. Vejam a tipologia de doenças psicossomáticas já começa aqui a ser expressa e que nós às vezes não sabemos bem as causas, não é? E a ciência até agora andou assim um bocadinho, atribui a fome excessiva à ansiedade, mas vamos ver que pode não ser tanto assim, porque o que é que nos diz o Dr. Jorge Andréa? Diz-nos o seguinte: e como uma inexplicável necessidade de defesa do inimigo desconhecido, ou seja, nós temos fome excessiva ou anorexia, quem tem, mas não conhecemos a causa, ou seja, não conhecemos o inimigo. E a fome excessiva, ou seja, este último sintoma, é comum em médios despreparados, pessoas mais sensíveis a projeções psicossomáticas, ou seja, quem não está preparado, e nós sempre, quando tivemos o estudo da mediunidade, nós falávamos muito que a instrução é necessária para toda a gente. A instrução nas matérias espíritas é necessária para todos nós, para entendermos aquilo que não é visível, que não é lógico, que não é tão pragmático assim. Mas nos médiuns é essencial. Porquê? Porque eles têm, de facto, eles vêm já com uma preparação de sensibilidade muito aguda e eles refletem certas situações mais do que qualquer outro ser. E reparem nesta questão da fome excessiva. Diz ele que este último sintoma, a fome excessiva, comum em médios despreparados, ou seja, pessoas mais sensíveis a projeções desta natureza, psicossomáticas, mente, corpo, daqueles que ficaram à margem dos conceitos doutrinários espíritas. Não sabem como lutar contra o inimigo, neste caso é a fome. Influências espirituais negativas, que são originadas pela causa e depois pelo desnorte. Porque é assim, se nós tivermos nesta circunstância uma fome excessiva por questões de desequilíbrio ou de projeção psicossomática e nós tivermos alguma instrução, o que é que nós, nestes campos de instrução, nestas matérias, o que é que nós poderemos pensar de imediato? Atenção, algo se está aqui a passar que não é para eu dar grande importância. O que é que eu vou fazer? Vou ficar calmo, não vou reagir com fome, não vou comer excessivamente, não vou entrar em pânico, não vou desequilibrar, não vou entrar em ansiedade, porque eu já sei que provavelmente, dadas as minhas características, eu posso estar aqui com uma projeção psicossomática. Claro que nós não pensamos nestes palavrões todos, não é? Mas eu posso estar aqui numa situação que é pretérita, aí nós já pensamos. E, portanto, nós ficamos mais tranquilos. Porquê? Porque se nós já trazemos essa situação de baixa vibração, mas ligeira, uma coisa ligeira, para resolver,
Se nós não sabemos o que é e ficamos muito ansiosos, eu tenho fome, isto é ansiedade, e é ansiedade porque eu vou comer e não passa, e apetece-me doce e não passa, e apetece-me salgado e não passa, e aquilo vai e vai, e eu cada vez estou mais ansiosa, o que é que eu estou a fazer? Eu estou-me a irritar. Lembram-se do estudo da semana passada e o estudo de ontem? Eu estou a irritar-me, eu estou a baixar a minha vibração. Eu, com a irritação, facilmente chego a um estado mais agressivo, pode ser ligeiro, mas chego para comigo mesma e aqueles que estão à minha volta, eu fico um bocadinho intratável. E o que é que eu estou a fazer? Eu estou a sintonizar ainda mais com outras entidades que estão como eu no plano espiritual, exatamente no mesmo quadro. E o que é que eu faço? Eu crio aqui um processo, como ele diz, um vórtice, neste caso consciente, que eu sei que tenho fome, inconsciente, porque eu não sei a causa real, não é? Só sei que a causa consciente tenho fome, quando não é fome devidamente tratada, não é fome, eu não tenho fome. Eu estou num processo e a lutar contra um inimigo que não é aquele que se apresenta. E, portanto, a instrução aqui, como vêem, é importante para eu conseguir separar as águas, ou seja, conseguir entender a causa e a consequência e controlar a minha reação. Não deixar que outras emoções negativas vão interferir no processo e vão causar alguma situação mais nefasta, criando os tais vórtices. E quem fala em fome excessiva, como fala o Dr. Jorge Andreia, fala no álcool, por exemplo, não é? Ou fala no café, ou fala noutras situações que nós de repente, sem percebermos muito bem, e apetece-me, e eu não estou bem, é cansaço, é isto, é aquilo, outro. Se calhar convém respirarmos fundo, tranquilizarmos um bocadinho e tentar perceber realmente se eu tenho fome ou se eu preciso mesmo de beber ou de café ou álcool, ou o que seja. Como? Vamos pensar, o que é que eu comi hoje? Eu já comi isto tudo, então se calhar não tenho fome, porque o meu organismo já tem tudo aquilo que precisa até agora. Portanto, vamos refletir e vamos tranquilizar. Coisas simples, não é? Como ele dizia, são coisas simples. Factos dessa natureza, sem o devido respaldo espírita, diz o Dr. Jorge Andreia. E o que é o respaldo espírita? O estudo, a compreensão do processo mediúnico, a boa conduta moral, podem desencadear processos obsessivos que, em fase avançada, se mostram como autênticas psicoses. E aqui sim já estamos nos estados mais graves de saúde mental. Pelos vistos, as doenças psicossomáticas têm um horizonte bastante amplo, transcendendo a zona física, claro. A presença de transtornos corporais, como reflexos de processos espirituais, contribui para uma ampliação psicológica do mais alto valor científico. As úlceras pépticas, a asma, a hipertensão arterial e certos grupos alérgicos, cujos sintomas, em sua maioria psicogenéticos, e nós vimos isso ontem, teriam explicações bastante largas se anexarmos as razões espirituais como fonte propulsora e desencadeadora do processo. F. Dubari e F. Alexander, reconhecidos mestres da psiquiatria, sugeriram que o cortejo de sintomas psicossomáticos estariam relacionados a tipos psicológicos bem caracterizados, isto é, indivíduos predispostos à hipertensão arterial, à angina, à asma, etc. Acreditamos que certas características dos tipos psicológicos, onde tais processos se mostram com maior projeção, já seriam demarcações nos fatores cromossomiais da herança física, ou seja, durante o movimento morfogenético, ou seja, no processo reencarnatório. Isto é, o ser durante o próprio desenvolvimento no útero já apresentaria tendências como resultado de legítima herança espiritual, sem precisões determinísticas, mas com oscilações imensas,
onde o livre-arbítrio influenciaria ao lado da alimentação, da educação, da intelecção, desenvolvimento psicológico, etc. Portanto, vejam, todo o processo reencarnatório, que para a ciência são processos morfogenéticos, já estaria na base de todas estas projeções psicossomáticas. Dizia Alexander que o desencadeamento de doenças psicossomáticas estaria ligado a conflito específico, por ser determinadas constelações psicológicas incrustadas no ser. E estes dois cientistas, psiquiatras, não eram espíritas, tanto quanto eu saiba. Estamos integralmente de acordo com as informações dessa grande estrela da psiquiatria. Muito embora o conflito específico para nós faz parte da estrutura espiritual, e que o Alexander não denominou só conflito específico, não é? Nós sabemos que é a nossa estrutura espiritual, em desarmonias de outras vivências passadas e que em posterior romagem exteriorizam os sintomas elaborados. As doenças são do espírito e o canal de manifestação estará predominantemente no sistema simpático e parasimpático. O sistema de emergências que ativam no organismo a cadeia glandular e outras secreções próprias. Não nos esqueçamos da glândula pineal e outras glândulas, não é? E algumas ainda desconhecidas, preparando o organismo para luta ou fuga, quando o ser se comporta como criança indefesa, adotando atitudes de dependência e tentando desligar-se da resposta emocional. Sempre que nós temos um comportamento de avestruz, nós estamos a replicar um comportamento de criança, seja em que área for da vida, não é? Neste último caso, e temos todos, todos temos. Neste último caso, a reação como que desaparece, porém vai-se mostrar em outros setores físicos da nossa organização biológica, como hipertensão arterial, as tais úlceras do estômago, do duodeno, as colites, etc. Reparem que estas doenças, muitas estão em zonas de chakras básicos. A hipertensão não, mas se nós formos ver em profundidade, talvez sim. Porquanto a catarse será inadiável, a fim de equilibrar o espírito com as dores psicológicas daí resultantes. Lá está, catarse é expulsão, é confronto que obriga à libertação dessas situações emocionais. Os métodos diversos da psicanálise, através de pesquisas e observações, vêm mostrando avantajados estudos sobre a questão. Entretanto, esses métodos jamais chegarão a expressivas conclusões, se não entenderem as suas perquirições ao espírito e a sua respectiva jornada reencarnatória. E eu aqui relembro algumas práticas que são muito boas para nós entrarmos em catarse. A meditação, por exemplo, sendo uma meditação já com a consciência de que nós estamos a elevar o nosso pensamento à fonte criadora, pela intercessão de Jesus, e não podemos deixar de fazer uma meditação liberta destas orientações, não é? Um yoga, uma musicoterapia, práticas que serenem a nossa mente, que serenem o nosso espírito e que nos emocionam. Ou, por exemplo, a prece, não é? Nós, quando oramos, nós transmutamos a nossa vibração e quando a transmutamos com sinceridade, nós emocionamos-nos, não é? E as outras práticas também têm este efeito, porque são práticas que nos levam a confrontar-nos connosco mesmos, e ao confrontar-nos connosco mesmos, nós estamos a alavancar, não é? A exteriorização daquilo que temos em nós, as tais situações de vórtice acumulados, e a libertá-los, a torná-los primeiro conscientes, depois de os tornar conscientes a entendê-los e depois a libertá-los. E a primeira forma de libertação é pelas emoções, reações que nós vamos tendo sem as compreendermos muito bem.
E como vimos, as doenças psicossomáticas estão todas ligadas aos desequilíbrios entre o nosso corpo, ao nosso psiquismo e o nosso corpo físico, ou seja, estão todas relacionadas com o nosso espírito e são reflexo na nossa matéria. E assim, queridos companheiros, eu cada vez fico mais encantada com esta doutrina abençoada e ainda fico mais maravilhada quando sei e vou sabendo e vamos sabendo todos e vamos estudando todos que a ciência está a dar passos largos para se aproximar da espiritualidade. E a doutrina espírita é isto, é a ciência, é a filosofia e a espiritualidade, no seu aspecto tríplice, que vai apoiar aqueles que têm que fazer as investigações para provar aquilo que nós já vimos sabendo pela espiritualidade, mas tem que ser a ciência a provar, porque nós ainda estamos num meio muito materialista, não é? E assim, queridos companheiros, eu convido a todos para tranquilamente fecharem os vossos olhos e vamos agradecer estes ensinamentos, vamos agradecer estas pérolas de luz que nos foram trazidas pelo Dr. Jorge Andreia, pelos cientistas onde ele se baseou, pelo nosso querido André Luiz e pelo nosso querido Chico e toda a espiritualidade que teve com o André Luiz na comunicação das verdades maiores que a ciência agora, quase um século depois, se está a aproximar. E assim, amado Mestre Jesus, só podemos estar alegres e contentes por termos tido mais um momento de reflexão, de partilha e em conjunto podermos elevar a nossa vibração, porque vamos compreendendo melhor os processos que acontecem em nós, que acontecem naqueles que estão à nossa volta, que nós amamos, que nós muito queremos e até aqueles que não gostam de nós, porque nós, sabendo aquilo que nos ensinas, nós temos que orar, apoiar e ajudar a todos, sem discriminação emocional, sem discriminação afetiva ou sem discriminação de qualquer tipologia. Assim tu o fizeste, amado Mestre Jesus. E te pedimos, abençoa-nos a todos, abençoa esta semana, abençoa este planeta, abençoa, Senhor, aqueles que merecem, mas principalmente aqueles que ainda não vos conhecem. E fica connosco hoje e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, chegamos ao final de mais umas reflexões sobre saúde mental. Estamos em cima da hora, de qualquer forma ainda vai dar tempo, se calhar, para mais uma troca, desde que ela seja rápida. Se quiserem abrir os microfones e partilhar aquilo que vos vai na alma, até nos calarem, nós estamos aqui. Sim, Helena, diz-me. Eu quero agradecer por mais esta aula que foi muito benéfica e por mais esta reflexão, estas reflexões que são sempre muito úteis.